Vamos responder esse comentário. Esse comentário foi feito em relação a um vídeo que eu gravei sobre o batismo vicário, ou seja, o batismo pelos mortos. E nós vamos responder a esse comentário. Vamos pensar um pouquinho sobre a crença dessa pessoa. E a pessoa diz assim: e sobre o que Jesus disse, quem não for batizado não herdará o reino dos céus. Aonde Jesus disse que quem não for batizado não herdará o reino dos céus? Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a condição para ser salvo não é o batismo, mas a crença. Quem não crer será condenado. E a pessoa prossegue: eu pergunto, quantas pessoas morreram sem serem batizadas? Para essas pessoas não existe salvação? É justo? Ora, eu devolvo para você a pergunta. É justo, então, Deus salvar uma pessoa que levou uma vida de pecado, uma pessoa rebelde, uma pessoa que em nenhum momento teve consideração pela palavra de Deus, uma pessoa que zombou e blasfemou de Deus muitas vezes, ou até mesmo uma pessoa que não zombou ou blasfemou de Deus, mas viveu de uma forma indiferente, fez pouco caso do sacrifício de Jesus, negou-se a aceitar o sacrifício de Jesus. Eu pergunto a você, seria justo Deus salvar essa pessoa porque alguém, depois da morte dessa pessoa, contra a vontade dessa pessoa, sem que essa pessoa tivesse exercido fé em Cristo, Deus perdoasse essa pessoa, Deus salvasse essa pessoa, seria justo então? E a pessoa prossegue: eu creio no batismo vicário. Essa prática era realizada com o objetivo de realizar o batismo em favor dos que partiram sem o batismo. Todas as pessoas são livres para crerem no que elas quiserem. Porém, o fato de eu crer, o fato de eu aceitar uma doutrina, não significa que essa doutrina está correta. E essa prática aqui nunca foi prática da igreja cristã. Isso aqui nunca foi feito, nunca foi realizado por Jesus, nem por nenhum dos seus apóstolos, nem tampouco por Paulo. Quando Paulo menciona isso aqui na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29, ele faz alusão a uma prática grega, ou seja, eram os pagãos que praticavam isso, e não os cristãos. Então, não se trata da questão da justiça de Deus. Deus não seria injusto se ele mandasse essas pessoas para o inferno, se ele mandasse essas pessoas para a condenação, ainda que alguém se batize por elas, porque o que Deus está fazendo simplesmente é respeitar a decisão dessas pessoas. Essas pessoas decidiram por não crer em Cristo. Então, Deus naturalmente vai condenar essas pessoas, independente de alguém se batizar por elas ou não, porque essa foi a escolha, essa foi a decisão dessas pessoas. Mas agradeço a você pelo comentário e continue comentando. A nossa intenção aqui não é criticar ninguém, não é julgar ninguém, mas a nossa intenção aqui é aprendermos juntos com a palavra de Deus. E eu espero que essa minha breve explicação tenha te levado ou te leve à reflexão, te faça entender que de fato não é exatamente coerente o seu raciocínio, não é coerente a sua forma de pensar com relação ao assunto. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.